Nós estamos recebendo aqui no Progresso Online o Dr. José Carlos Barbosa, que é secretário de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul. Segurança Pública que, aliás, nesta semana ou na semana que passou, foi bastante agitada, com muitos acontecimentos envolvendo aí este setor e realmente muitas demandas para a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, governador de Mato Grosso do Sul e alguns fatores, algumas demandas que dependem também da intervenção do governo federal. Aliás, a maioria dessas demandas. Inclusive, nesta sexta-feira havia a previsibilidade da presença do ministro da Defesa em Ponta Porã, Raul Jungmann, para acompanhar de perto aquela situação de guerra na fronteira, mas acabou não comparecendo. O secretário José Carlos Barbosa estava lá, esteve lá também em Ponta Porã, aguardando o ministro, que acabou não comparecendo, mas nesse momento ele está vindo de Ponta Porã e passando aqui pelo Jornal Progresso para conceder essa entrevista a nosso convite. Doutor José Carlos Barbosa, a situação dessa semana realmente foi de tensão. Tanto tensão na aldeia em Carapó, como também em Ponta Porã. Situação bastante tensa. A pasta de Justiça e Segurança Pública efetivamente é uma pasta muito densa. E isso, na verdade, só evidencia, César, a necessidade de se investir em segurança na fronteira. Eu tive a oportunidade de me reunir com o ministro da Justiça há aproximadamente 3 semanas foi o primeiro encontro. Na semana passada tivemos o segundo encontro e poder dizer nesse encontro da necessidade do governo federal, através das forças federais, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, se fazer presente na nossa fronteira. O que nós sentimos hoje é que, na medida em que o Estado ele foi avançando na proteção de fronteira, na mesma proporção que o governo federal foi diminuindo o seu efetivo. Evidente que nós temos uma Polícia Federal atuante, nós temos uma Polícia Rodoviária Federal atuante, mas nós precisamos de aumentar esse efetivo. E exatamente essa ausência do Estado brasileiro na proteção das suas fronteiras é que faz eclodir esses acontecimentos. Tivemos, na terça-feira, o assassinato de um policial civil em Paranhos, né? E no outro dia tivemos o episódio em Pedro Juan Cavaleiro, envolvendo narcotraficantes, e também em Paranhos nós estamos também investigando o envolvimento de narcotraficantes naquela região, o que demonstra a efetiva necessidade de se fazer presente na região de fronteira com um efetivo policial que represente essa extensão de mais de 1.500 quilômetros de fronteira que nós temos com o Paraguai e com Bolívia, e que são mais de 550 quilômetros de fronteira seca e praticamente desguarnecido de efetivos federais. E obviamente o Estado ele tenta compor, né? Nós temos uma polícia altamente especializada, que é o Departamento de Operação de Fronteiras, mas evidente também insuficiente para fazer face a essa grande demanda. Porque a demanda é muito grande, o tempo foi passando, o crime organizado foi cada vez mais se organizando e hoje um grande volume, o DOC, por exemplo, a qual o senhor citou, faz apreensões todos os dias, praticamente, de droga, que eu percebo, mas o volume é muito maior. César, na verdade, Mato Grosso do Sul trabalha para o Brasil inteiro. Nós somos recordistas aqui em apreensões de drogas. O ano passado foram 280 toneladas, 280 mil quilos. Só agora, durante a Operação Ágata, mesmo sabendo de toda a composição do Exército Brasileiro, das forças federais, das forças estaduais, só o DOF, na semana da Operação Ágata, em 3 dias, apreendeu mais de 3 mil quilos de drogas. E agora o que acontece? Na medida em que nós temos o Estado avançando na proteção de fronteiras e cumprindo o papel da Polícia Federal, nós começamos a enfrentar um problema que é o sistema carcerário.
Hoje, de 15 mil presos que nós temos no nosso sistema, 6 mil, ou mais de 40%, ele é proveniente de presos do tráfico. Nós sabemos que Mato Grosso do Sul não produz maconha, Mato Grosso do Sul não produz cocaína. É evidente que isso é o crime transnacional, tráfico internacional. E nós colocamos esse preso no nosso sistema e não somos reembolsados pela União. Portanto, eu dialogava isso com o ministro da Justiça. Se nós colocarmos 6 mil presos no presídio federal, nós teríamos um impacto de 22 milhões por mês. Se nós colocarmos 6 mil presos ao preço do preso estadual, nós temos um impacto de mais de 11 milhões por mês, ou 130 milhões por ano, que o Estado de Mato Grosso do Sul está custeando para a União. Portanto, nós temos que intensificar esse diálogo, não só no sentido de aumento do efetivo, mas também de se ressarcir o Estado e reembolsar o Estado do gasto que ele tem em prestar um serviço que obviamente é poder de polícia, mas que Mato Grosso do Sul presta para todo o Brasil. Agora vamos falar também, nós falamos aqui a respeito do que está acontecendo na fronteira, na cidade de Paranhos, como na cidade de Ponta Porã, porque Pedro Juan Cabaleiro é uma cidade vizinha. O assassinato não foi no Brasil, foi no Paraguai, mas tem reflexos, porque o crime organizado está aqui misturado ao crime do Paraguai e tudo mais. Porém, há um outro episódio que aconteceu lá no município de Carapó, é um conflito indígena por terras, que acabou culminando também com problemas, com 3 policiais militares que acabaram sendo agredidos pelos indígenas, e felizmente saíram com vida, né? Mas nós tivemos a entrevista aqui do presidente da Associação de Cabos Soldados da Polícia Militar, e ele disse o seguinte, que vai orientar todos os policiais para que em caso de necessidade de se entrar na reserva indígena de Dorais, tanto lá como em todas as reservas do Estado, que não entrem. Ele recomendou para que os seus policiais não entrem, porque não há uma estrutura pronta para a proteção desses policiais. Primeiro, com relação à Ponta Porã, nós teríamos efetivamente hoje a vinda do ministro. Eu tive a oportunidade de estar em Ponta Porã com o comandante militar do Oeste, general Paulo Humberto, junto com o superintendente da Polícia Federal, todas as representações, mas em razão do tempo o avião não pôde descer em Ponta Porã, está seguindo para Campo Grande, se reúne com o governador logo mais, onde toda essa problemática vai ser passada também para o ministro Raul Júnior. Em relação aos acontecimentos aqui na nossa vizinha Carapó, esse é um problema que a segurança pública ela só pode agir na resolução de conflito para restabelecer a paz. Esse é um problema muito mais político do que um problema de segurança pública. Na verdade, o que se revela em Carapó é a omissão do governo brasileiro na resolução desse problema. Quando eu tive a oportunidade de dialogar com o ministro há 3 semanas atrás, eu já antevia o que poderia acontecer. A edição da portaria da FUNAI, que amplia em 55 mil hectares o território indígena, praticamente emendando a aldeia de Amambai, a aldeia de Carapó, na verdade acirrou os ânimos. De um lado, deu aos índios a perspectiva de que poderia ocupar ou invadir essas propriedades, e do outro lado, fazendeiros, que legitimamente adquiriram essas propriedades, seja por compra e venda, seja porque no passado, há séculos, foram titulados ou pelo governo estadual ou pelo governo federal. Então, é evidente que você tem um interesse antagônico. De um lado, a questão dos índios, do outro lado, os proprietários que estão tendo as suas terras invadidas, o seu patrimônio depredado, queimando, às vezes, plantações, destruição de patrimônios, como houve no caso de residências que foram completamente destruídas, os móveis destruídos, e o episódio dos policiais, muito grave, porque os policiais adentraram a aldeia em suporte ao Corpo de Bombeiros, atendendo a ligação dos corpos indígenas que pediram socorro uma vez que, em razão do conflito, dos fatos acontecidos, tinha índios indígenas baleados. Então os policiais militares entraram naquela região para socorrer.
em serviço da vida. E teve um episódio, foram, em razão de um pneu que foi perfurado, foram cercados 3 policiais, não é só 3 policiais, tem também propriedade de uma carreta, um motorista de uma carreta, que se encontrava nas mesmas condições, tiveram gasolina ateadas ao corpo e com ameaça constante que poderiam atear fogo. Se não fosse o papel importante desempenhado por um indígena pastor, e se não fosse pelo fato dos bombeiros haverem retornado naquele local e eles ficaram na posse dos índios por mais de 2 horas, poderia ter ocorrido uma tragédia de grandes proporções. Evidentemente que nós iremos apurar. É fundamental. Da mesma forma em que se apura a autoria e responsabilidade em relação aos fatos que provocaram a lesão de 6 indígenas, levando inclusive um à morte, deve ser apurado, da mesma forma nós temos que apurar e responsabilizar os indígenas, autores dos atentados que vitimaram a autoridade policial, né, que ali, na verdade, quando se agride o policial, se agride todo o Estado.